ir. Bom, como eu estava falando, Deus derramou muito, e vocês, assim, vocês na correria de vocês no final do ano, eu do lado de cá também na correria, saí de férias, não sei vocês foram passear também, mas estava com criança em casa, estava com marido em casa, a maioria de nós, né? Mas mesmo assim eu continuei estudando, continuei aprofundando aí, e Deus falou muito ao meu coração. Tive, assim, um baita contratempo, e fiquei muito, muito triste, chorei muito, fiquei decepcionada demais, porque eu tinha preparado 2 PDFs para a gente, um para disponibilizar para todas que caminharam com a gente durante esses 21 dias, né? E outro que faz parte da mentoria, que eu ia disponibilizar para as meninas, mas estou na correria ainda, estou terminando, mas graças a Deus, assim, perderam-se os PDFs, mas ficou ainda as anotações e o conhecimento. Então, é só reorganizar. Ai, a Crísia, você apareceu! Então, é só reorganizar tudo isso, né? Eu gosto de fazer os PDFs, quem faz a mentoria sabe, é tudo caprichadinho, com florzinha, com anotações, com espaço para você anotar. Enfim, eu gosto de fazer assim. Eu tive, acho que uns 3 PDFs na minha vida que eu ganhei de cursos, de mentorias, né? Mentorias eu nunca fiz, mas de estudos que eu fiz, né? Em outras ocasiões, né? Com outras pessoas. Mas eu vou falar que o meu PDF é diferente. É tudo caprichadinho, é tudo com cara de mulher, com assuntos que a gente tá todos os dias trombando, né? Então eu gosto que seja assim, e eu sinto de Deus que seja assim também, né? Uma direção de Deus para diferenciar, porque somos mulheres, né? Mas assim, a gente tem aquela doçura, pelo menos a gente luta para isso, né? Ter a doçura, ter uma florzinha aqui, ter uma letrinha diferente, ter uma cor diferente, né? Eu gosto que seja assim, né? As minhas anotações são todas coloridas, né? Uma cor é para uma coisa, outra cor é para outra, né? Então, como eu faço isso, Cris, são detalhes que fazem com que eu fixe melhor o conhecimento, né? Exatamente, como o nosso Deus. Então, por conta disso, eu replico isso para vocês, né? Então, perdi tudo, fiquei muito triste mesmo, porque eu estava nos finalmente, né? E estava já contando os dias para já entregar isso para vocês. E é um trabalho minucioso, mas alguma coisa Deus tem com isso, e eu falei para as meninas da mentoria, né? Eu sempre peço, Deus, dirige a minha vida, dirige cada detalhe, incluindo o encontro com vocês, né? Então, tem algum versículo que faltou, eu acho, viu, irmãs? Tem algum detalhe que Deus queria colocar ali, ou queria treinar o meu coração, eu não sei, eu só sei que eu aceito isso, e que vai ficar melhor do que estava no começo, né? Vai ficar melhor, eu tenho certeza disso. E Deus tem mais para as nossas vidas, tem coisa para derramar aí. E eu entendo assim, então eu aceito isso, assim como todas as outras lutas, a gente tem que ver o lado bom e tem que ver o que Deus quer com tudo isso, né? Às vezes a gente passa por luta e fala, meu Deus, por que acabou? Por que aconteceu dessa forma? Como nós temos aprendido desde o primeiro encontro com Daniel, Deus é soberano. Ele desenha e escreve as nossas vidas, a nossa história. Então, eu vejo que em cada detalhe... Ai, a Cami chegou, gente. Em cada detalhe, ele quer nos ensinar, quer nos moldar, né? Cheguei agora. Irmã, não perdeu nada, viu? Tá tudo salvo. As lives estão tudo salvas, né? Oi, Cami, seja bem-vinda, minha linda. Bom, e por conta disso, já resumindo, que a gente está perdendo tempo, eu tenho um monte de coisa para fazer hoje, um monte de coisa para falar para vocês. Então, foram-se o PDF, mas ficou o conhecimento,
Deus vai derramar da mesma forma, e eu acho que até muito mais. Então, aperta o cinto aí, irmã, ó, amarra o coque, que nós estamos juntas de novo, tá? Essas reuniões nós temos mais 2 aqui abertas, mas nós teremos 2 fechadas com as meninas da mentoria, e que também será disponibilizado um PDF assim, ó, um brinco, né? Para que vocês possam se aprofundar aí, revendo, né, tudo isso que está gravado, e ainda com um PDF show de bola, tá bom? Vamos para a nossa aula, para o nosso encontro? Ó, o sofá é grande, cabe todo mundo aqui, tem reunião no Meet, tem reunião aqui no Instagram, e todas nós estamos assim com o coração escancarado para receber de Deus nessa manhã. Eu creio que seja assim desse lado também, né? Bom, sem mais delongas, nós voltamos para o livro de Daniel. Nós estamos nos nossos 2 últimos encontros. Vamos dar uma resumida para tirar a poeira aí, ó, né? Quem deixou quietinha a Bíblia, irmã, não deixa quieta a Bíblia, continua abrindo, mesmo sem os nossos encontros. Tem gente saculejando aí, não, continua aberta, glória a Deus. Então, abre a sua Bíblia aí, nós vamos fazer diferente hoje, e eu acho o máximo como Deus grifa no nosso coração que a gente está no caminho certo. Estamos em Daniel? Estamos. Mas ontem eu fui num culto na igreja que eu congrego, lá na Primeira Batista, e o pastor, ele fez uma coisa que, assim, ó, eu tô igual a irmã da cozinha, eu tive vontade de dar um berro no meio do culto, porque ele deu um pano de fundo para que o livro de Daniel, sabe? E eu quero destrinchar isso com vocês, porque eu achei muito, assim, de Deus o que a direção que Deus deu para o pastor fazer parte do nosso contexto. E não tem nada por acaso quando a gente anda com Deus. A gente, como eu tenho brincado com vocês, mas é uma realidade, sejam sensíveis à direção de Deus. Igual assim, ó, quando a gente era criança, que a gente ficava assim, o que vai ser agora? Quando está numa brincadeira legal? Então, o que vai ser agora, Deus? Então, foi isso que Deus fez ontem, e eu fiquei muito feliz, porque faz parte do que a gente tem estudado. Jeremias 29, irmãs. Pega papel aí, anota já o primeiro texto, Jeremias 29. Mas o que tem a ver com Daniel? Irmã, só abre o livro e depois a gente conversa. Jeremias 29, a partir do verso 11. Jeremias 29, 11. Depois eu te explico, irmã. Bom, porque eu sei... Aliás, não, vamos para o 10, para dar o contexto. 29, 10. Porque assim diz o Senhor, após se completarem 70 anos na Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Olha aí, gente. E aí depois o 11. Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E vamos continuar. Então me invocarei, e ireis e orareis a mim, e eu vos escutarei. E vós buscar-me-eis e me encontrareis, quando vós procurardes por mim com todo o vosso coração. Uau! O que Jeremias tem a ver com Daniel? Irmã, tem tudo a ver. Jeremias é conhecido também como profeta chorão, e depois eu explico isso para vocês, mas ele era muito assim, ó dia, ó Senhor, e ele era assim, sabe? Mas eu vejo ele como um melancólico, um bom melancólico, que vê às vezes o lado ruim, mais o lado ruim do que o lado bom, mas eu vejo também que ele foi um profeta muito usado por Deus, e ele recebeu de Deus profecias que iriam se cumprir no tempo de Daniel. E é legal a gente saber sobre isso, sabe? Grifar isso no nosso coração. Porque a palavra de Deus toda, ela é inspirada por Deus, está aqui por algum motivo, por vários motivos, aliás,
E que, assim como Jeremias profetizou para Daniel, todos os livros podem se cumprir nas nossas vidas se nós andarmos com Daniel, como Daniel, com Deus. Como outros personagens da Bíblia, com Deus. As profecias são para o povo de Deus. Se é povo de Deus, então as profecias de Deus vão se cumprir, as promessas de Deus se cumprem nas nossas vidas. E como eu sempre digo, a Bíblia continua sendo escrita. Ai, mas teve Ruth. Ai, mas teve Noemi. Ai, mas teve Débora. Ah, mas teve a Camila. Ah, mas teve a Vivi. Ah, mas teve a Crísia. Ah, mas teve a Maria, a Gabi, a Leila. Continua. Então, não as promessas de Deus para que foram vividas naquele tempo, glória a Deus, e registradas para que nós pudéssemos encontrar quando a gente encontrasse também, tivesse sede de Deus, mas a nossa vida pode inspirar outras mulheres. Nós estamos aqui juntas, eu nunca sonhei com isso, mas Deus já tinha sonhado. Então, a palavra de Deus continua sendo escrita. Nós, aqui, como em Jeremias, escreveu para Daniel um dia ler, e nós estudamos sobre isso, vocês lembram disso? Daniel, ele só teve toda aquela postura, primeiro, porque tinha uma vida com Deus, e segundo, porque ele tomou posse do que estava escrito em Jeremias. Então, por conta de tomar posse do que estava em Jeremias, ele já tinha o final do filme já fresco na memória. Então, ele não se preocupou. Ah, não, ó, em Jeremias diz que Deus iria atender a nossa oração. Então, eu só vou continuar com Deus e vou receber minha promessa. É 70 anos? Estava aqui em Jeremias. Seriam 70 anos. Então, ele já sabia o final. Para que se desesperar? E a gente pode trazer isso para as nossas vidas. Se eu já sei o final, para que eu vou desesperar? Acalma, aquieta, toma posse, se posiciona, vive a promessa. É isso que Daniel fez. É isso que nós vamos fazer. É isso que nós temos feito, certo? Então, ontem no culto, quando começou a ler isso, eu falei, gente, já temos o começo do nosso retorno, do nosso estudo, né? E aí eu fiz algumas anotações que eu quero dividir com vocês. Bom, primeiro, a nação de Israel estava sendo levada para o cativeiro da Babilônia. Vocês lembram disso, né? Ficaram lá. Então, nós vamos fazer um remember aqui, nós vamos relembrar algumas coisas, né? Então, vamos para Daniel agora. Parece complicado, mas não é, viu, meninas? Nós só vamos dar um pano de fundo aqui para a gente continuar caminhando, tá? Daniel 1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor deu a Joaquim, rei de Judá, em suas mãos, com parte dos vasos da casa de Deus. Outras versões falam utensílios. E ele trouxe os vasos para a casa do tesouro do seu Deus, Deus com letra minúscula, ou seja, era um Deus pagão, que fazia parte do contexto da Babilônia, que não tinha nada a ver com o nosso Deus, o Deus de Israel. 3. E o rei diz a seus eunucos que trouxesse alguns filhos de Israel e da semente do rei e dos príncipes, jovens que não se encontrassem defeito, porém bem favorecidos, só jovens sem defeito, bem favorecidos, habilidosos em toda sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência, e tais que tivessem habilidade para estar no palácio do rei, e aqueles a quem poderiam ensinar as letras e línguas dos caldeus. Vamos para o 6. Ora, entre esses estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daniel, a quem os príncipes, o príncipe dos eunucos, deu os nomes, pois ele deu a Daniel o nome de Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abidnego. 8, esse é o nosso versículo da vez. Porém, Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção do alimento do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao príncipe dos eunucos para que ele não se contaminasse. Ora,
Deus havia trazido Daniel ao favor e eterno amor com o príncipe dos eunucos. É isso. Hoje nós vamos fixar aqui, só para dar um contexto, tá? Para a gente lembrar, para a gente continuar caminhando. Bom, estamos em Jeremias, estamos em Daniel. Jeremias está falando a respeito do que ainda ia acontecer, certo? Daniel, conhecedor da história, conhecedor da palavra de Deus, íntimo de Deus, tomou posse disso que estava em Jeremias e se posicionou ali na Babilônia. Como ele já sabia o final da história, gente, ele não teve medo. Ou se teve, disfarçou bem. Porque ele estava ali enfrentando as coisas, né? Então a gente viu que ele decidiu, então a gente falou sobre isso, sobre decidir o que a gente quer viver. Depois, ele também em seu coração, ou seja, o coração é o centro das emoções. Não adianta nós, eu queria isso para minha vida, se a gente não se posicionar. Eu quero mudança de vida, como a gente começou caminhando aqui. Eu comecei os primeiros dias falando a respeito disso para vocês. Olha, nós vamos fazer esse estudo de Daniel para ter um ano novo. Mas, na realidade, no meio do caminho, eu vi que não é um ano novo, é uma vida nova, uma vida plena, porque o que está em Daniel é direção para uma vida. Não adianta nós queremos só o ano de 2025 legal e abençoado. Gente, você só quer um ano abençoado? Eu não. Eu quero a minha vida. Eu quero viver um casamento abençoado, eu quero que meus filhos sejam abençoados, eu quero que meu lar seja abençoado, eu quero que os meus projetos para a vida sejam abençoados, entre milhares de outras coisas. Tudo que eu colocar diante de Deus, eu quero a benção dele. Tudo que Deus colocar em meu coração, eu quero a benção dele. E foi assim com Daniel. Então, com o conhecimento que ele tinha da palavra, ele trouxe isso para o contexto que ele estava vivendo, tomou posse da promessa, viveu aquilo. Então, com o contexto das nossas vidas, aprendendo cada dia mais da palavra de Deus, eu tomo posse das promessas de Deus para viver aquilo que Ele quer para a minha vida. Propósito. Quer uma vida assim, fazer diferença nessa terra? Busque o seu propósito. Vivi, eu não sei qual que é. Irmã, em nome de Jesus, no que você é boa. Puxa aí na memória. O que Deus tem feito queimar no seu coração? É esse o seu propósito. Mas eu não sei ainda, irmã, em nome de Jesus, busca aí. Visita aí o seu passado. As suas dores têm a ver com o seu propósito, viu? Vou bem falar? As suas lutas, é nelas. É com elas. Elas fazem parte do seu testemunho. Mas eu tenho vergonha. Sofri no meu casamento. Irmã, bem-vindo ao clube, vamos embora. Vamos testemunhar. Mas eu tive um filho assim assado. Irmã, tô na luta ainda com o filho. Irmã, em nome de Jesus. Vai fazer parte do seu testemunho. Como diz a música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Então, Daniel, ele sabia. Ele já tinha o final do filme. Ele só se posicionou. Gente, vamos trazer para a gente. Traz para a sua vida isso. Você já sabe o final da história. Deus já nos deu a vitória. Qual que é o problema em se posicionar? Ou você quer ficar no lugar de eu estou sofrendo. Quem que quer ficar perto de quem está sofrendo? Eu não quero, gente, diante de Deus. Eu quero ficar perto de gente que faz a minha vida melhor. Quer ficar no lugar de luto ou quer ficar celebrando? E vou falar, muitas vezes Deus nos coloca num lugar, assim, do lado de pessoas que estão sofrendo dor, mas que você gere vida através da sua vida. Daniel estava num lugar que não era o que ele sonhou. Você acha que ele queria estar na Babilônia? Você acha que ele queria estar no meio de deuses pagãos? Vocês acham que ele queria, provavelmente, ter sido castrado? Vocês acham que ele sonhou em não ter família? Porque castrado, como é que eu vou ter filho? Então, assim, muitas vezes nós estamos em lugares que a gente não quer, mas Deus tem um propósito.
E que a nossa vida, assim como a de Daniel, traga vida, direção, libertação para quem estiver do nosso lado. Como Neemias, isso mesmo. Exatamente, Neemias também era outro que a gente podia estudar, que é maravilhoso, porque fala a respeito de famílias. Eu gosto também, viu, a Cris? Vamos pensar a respeito. É que tem tanta coisa, né? Bom, enfim, vamos voltar para Jeremias. Outra coisa que eu anotei, gente, a fé, a fé de Daniel foi baseada no que ele já conhecia da palavra e na intimidade que ele tinha com Deus. Por isso, ele alicerçou a sua raiz, aprofundou a sua raiz. O conhecimento da palavra e a intimidade com Deus faz com que nós tenhamos cada dia mais força, fé. Então, as nossas lutas também fazem parte desse negócio de, aprofundar a nossa raiz. Nós estamos aqui juntas? Estamos. Estamos aprofundando as nossas raízes? Estamos. Estamos falando a respeito? Estamos. Ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. É isso, gente. Estamos lendo todos os dias. Eu espero que sim, irmã, e não só aqui comigo, mas assim, tem uma vida com Deus. Gente, o que faz com que as nossas vidas, a gente tenha esperança em momentos de luta? O que a gente já estudou. Vocês sabiam disso? Trazendo a memória que nos traz esperança. Então, no meio quando a gente estiver bem, aqui, quando a gente estiver mal, aqui, porque em todo tempo é a palavra e a presença de Deus, a intimidade com Deus que vai nos trazer esperança. Vocês acham que Daniel ia ser o que ele foi naquele tempo se ele não tivesse base? Se ele não tivesse raiz profunda em Deus? E por que você está esperando, sei lá, Jesus voltar, ou descer, ou parar e falar assim, mulher, vá para a minha presença. Irmã, em nome de Jesus, a presença de Deus está disponível todo dia para nós. Eu imagino Daniel todos os dias ali, desenrolando os rolos, né? Porque é assim que eles faziam, desenrolando ali, eu tô com sede, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero intimidade, eu quero ter raiz. Para quando vier o dia mau, permanecer, como a gente já falou também, carvalho de justiça plantado junto a ribeiros. Que nós sejamos essas árvores. Tem outras passagens bíblicas que nos comparam a árvores que têm raiz, profundidade, que tem a seiva que alimenta tudo isso, que é o Espírito, que precisa da água da vida, que é a presença de Deus, que também tem os seus ramos que alcançam outras pessoas, que levam sombra para outras pessoas, alívio para quem está aqui perto da gente, que produzem frutos, os frutos do Espírito, amor, paz, longo ânimo, bondade, domínio próprio, paz. Somos eu e você que seremos as árvores, a representação da presença de Deus neste tempo, como foi com Daniel, assim será comigo e com você. Jeremias deu o final do filme. Daniel, porque tinha a intimidade com a palavra e com a presença do Senhor, já sabia o final, por isso foi fácil. Por isso que a gente consegue ter paz no meio do caos.
Camila sabe muito bem disso, né, Camila? A Cris e tantas outras que têm caminhado comigo. Eu sei também. Ter paz em meio ao caos é quando nós estamos enraizadas em Deus, firmes na rocha. Eu acho legal, e eu lembro daquela parte vamos pular para outro personagem? Eu tô com a minha cabeça com tanta coisa, gente, que eu quero assim, ó, para vocês. Vamos pular para outro personagem. Lembra quando Moisés estava apoiado numa pedra e ele precisava ficar com as mãos assim? Hã? E tinha mais dois ali, que eu acho que era... Ai, Jesus. Os que andavam com ele, gente. Me sumiu o nome. Mas tinha mais dois ali, um segurando uma mão e outro outra. E enquanto ele ficava com as mãos estendidas, o povo de Israel estava ganhando. Vocês lembram disso? E eu acho o máximo Moisés estar ali apoiado numa rocha. Gente, não fiquem só no que está escrito, mas se aprofundem. Moisés, ele só prevalecia, o povo de Deus só prevalecia, porque tinha ali mais dois com Moisés intercedendo pelo povo, mas apoiados na rocha. Se apoiem em Deus o tempo todo. Não é na melhor amiga que você vai achar aquilo que Deus tem para você. Não é só escutando mensagens prontas no YouTube ou aqui no Instagram que Deus vai falar com você. Deus tem algo exclusivo para você. Arão e Ur, obrigada, meu bem. Deus tem algo exclusivo para você. Mas ele só vai apresentar quando você abrir a sua Bíblia, entrar no seu quarto ou no seu cantinho. O meu é a ponta da mesa. Abrir a sua Bíblia e escancarar o seu coração. E pedir para Deus me usar. Porque não pense você. Já pensou, gente, se Daniel, no meio daquilo ali, do que ele vivenciou, ficasse quietinho e vivesse um dia após o outro? Hã? Com todo o conhecimento que eu e você temos, com todo o conhecimento que Daniel tinha. E não pensem em vocês que Daniel, ai, ele era o top do top. Gente, ele era alguém que Deus escolheu. Que se colocou nas mãos do Senhor e por isso Deus o capacitou. Daniel era alguém como eu e você. Daniel era alguém como Esther. Daniel era alguém como Débora. Daniel era alguém como Moisés. Daniel era alguém que se colocou nas mãos de Deus. Então, não viva um dia após o outro. Ah, eu estou no meu cotidiano, salvo, sentada e satisfeita. Não. A nossa vida nessa terra é para trazer vida e salvação para outras vidas. Esse, assim, ó, é o primeiro da lista. A começar nos nossos lares. Se você não tem feito diferença na vida dos seus filhos, do seu marido, tem alguma coisa errada, irmã. Se enraize em Deus. Busque conhecimento. Busque a palavra. Busque intimidade. Deus quer te usar. Quem sabe o seu filho vai ser um novo profeta para essa nação. Ó o galo. Quem sabe o seu marido está precisando de um impulso aí, de uma mulher de Deus. Do seu testemunho. Quietinha. Sem ficar pingando, hein, irmã? Não seja aquela goteira como a de Provérbios, hein? Mas que você seja aquela esposa sábia que está cheia da presença de Deus, que derrama amor e cuidado onde quer que passe, e por isso alcança os seus. E começa a borbulhar o seu lar,
E depois vai transbordando para os seus vizinhos, e depois vai transbordando para o seu bairro, para a sua cidade, para a sua nação. Ontem, uma das coisas que o pastor ministrou, e eu achei o máximo, e que é uma verdade, né? Ele falou daquele vídeo do Nicolas Ferreira, que alcançou mais de 300 milhões de views. Vocês acham que começou com o Nicolas ou com os pais dele? Nicolas, ele tem feito diferença nessa nação, porque teve estrutura e base. E se a mãe desse moço vivesse um dia após o outro, distraída com o cotidiano? Ah, eu tenho louça para lavar, eu tenho casa para arrumar, eu tenho roupa para estender. Gente, todas temos. Mas ela resolveu fazer diferença na vida do seu filho. A mesma coisa o pai. Lembrem, grifem isso no seu coração. Daniel foi para aquele tempo, assim como nós somos para esse. A palavra de Deus continua sendo escrita. Vamos voltar para Jeremias. Outra coisa que eu anotei aqui, nem peguei o iPad ainda, que tem tanta coisa ali também, meu Deus do céu. Sim, por isso José não quis saber. É verdade. Gente, uma coisa também, vamos para outro personagem, falamos de Moisés. José. José também foi levado como escravo? José estava no lugar que ele queria, mas ele fez o seu melhor ali. E eu acho linda a postura dele até diante da morte. Gente, me prometam, quando eu morrer, me levem de volta. Sabe por quê? Porque ele tinha uma promessa aí. Vocês lembram da promessa de que os profetas e os homens de Deus levantariam dos mortos? Ele quis ser enterrado ali, porque a promessa era daquele lugar. Mesmo depois da morte, ele também queria vivenciar as coisas de Deus, porque ele sabia que não acabava aqui, que tinha ainda mais, que tinha mais história para ser contada. Então, José, assim como Daniel, foi para uma terra estranha, não queria estar ali, era escravo, provavelmente tem enfrentado lutas que não foram registradas aqui na palavra, mas que fez o seu melhor. Então me invocarei. Lembrem. Nós estamos em Jeremias, mas fazendo um paralelo com Daniel. E aí, ó, após completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei e cumprirei a minha boa palavra. Após se completar o período de escravidão, o período de luta, o período que está ali, ó, tá difícil, que você não está no lugar que você quer, eu os visitarei e cumprirei a minha palavra. Isso é pra gente. Eu não sei se você sabe disso, irmã. Isso é para mim e para você, não era só sobre Daniel. Eu os visitarei e cumprirei a minha palavra. Vamos lá. Agora eu vou lá para as minhas anotações. Tem um monte de coisa, gente. Oh, Jesus! Multiplica o tempo, já são 7h20 já, Jesus amado. Vamos lá. Tá aqui. Peraí, irmãs, eu preciso pegar todas as minhas anotações. Tá abrindo aqui, tá atualizando. Enquanto isso, bebe água.
Vamos lá. Vamos para Daniel agora. Eu queria que vocês grifassem Daniel 2, verso 21. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis, estabelece reis, ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela coisas secretas e profundas, ele sabe o que há na escuridão e a luz habita nele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos destes a conhecer agora o assunto do rei. Gente, ele está agradecendo aqui por ter interpretado o sonho. Primeiro, saber do sonho do rei e depois interpretar. Ele está agradecendo. Mas o que eu quero grifar aqui, ó, são algumas coisas assim, ó, que super cabem na minha vida e na sua. Ele muda os tempos e as estações. Lembra que a gente estudou sobre isso? Se você não estudou, volta lá, desde o primeiro encontro que você vai achar, irmã. Tem no YouTube também. O tempo que nós vivemos e as estações. Lembra das estações? Primavera, verão, outono, inverno? Vamos trazer aqui, ó, vamos contextualizar? Primavera, onde tem flor, onde está tudo bem. Verão, vamos fazer um paralelo? Verão, a estação mais quente do ano, não é? A estação onde nós podemos estar na presença de Deus e queimar os nossos corações com o Espírito Santo sendo derramado nas nossas vidas. Aí vem o outono, onde caem as folhas, onde tudo parece seco, onde a gente olha e fala, meu Deus, o que será o fim disso? E aí vem o inverno, onde a gente se esconde dentro das nossas casas, ou se esconde na presença do Senhor para receber o renovo, porque não pensa que no inverno não está acontecendo coisa, não. O outono e o inverno são estações onde as raízes se aprofundam para viver a nova primavera. Por que Daniel deixou Daniel e Deus fez questão de falar a respeito das estações? Porque é assim que acontece nas nossas vidas. Nossas vidas são estações. Tem dias que a gente viveu que foram extraordinários, onde a gente viu o Espírito Santo sendo derramado e o nosso coração queimava. Teve ou não teve? E depois veio o quê? O verão, inverno, primavera, e aí verão de novo, e assim foi. É ou não é? Mas os ciclos continuam. E eles só param se você parar também. Por isso o Senhor deixou registrado aqui. O Senhor é o Deus do tempo e das estações. Ele levanta reis e destitui. Ele está no controle de tudo. Desde o primeiro capítulo, desde o primeiro versículo de Daniel, a gente já deixou claro isso. Deus deixou claro isso para as nossas vidas. Porque no versículo 3, acho que de Daniel, não, 4, 3, 2. E o Senhor deu Joaquim, rei de Judá, em suas mãos. Foi o Senhor que permitiu que o rei de Judá estivesse na mão de Nabucodonosor. Por que será? Porque a história estava sendo escrita. Primeiro, porque também o reino de Deus, o povo de Deus, mais uma vez estava longe da sua presença. Muitas vezes a gente recebe e continua colhendo sementes que foram plantadas em outras estações. O povo de Deus, ele ficou longe da presença de Deus e por isso foi levado cativo. E porque Deus está no controle de tudo, e permitiu. A história de Daniel aconteceu
para que nós hoje pudéssemos estar aqui, ó, sentados, você aí na sua cadeira ou no seu sofá, eu aqui no meu, para que nós pudéssemos ter esperança para o futuro e para os dias de hoje. Assim como Daniel foi levado cativo, os utensílios também foram, e foram usados de forma errada, e que nada tinham a ver com o contexto. Muitas vezes, como nós já dissemos e como nós estamos recordando, o tempo leva, o celular leva, as lutas levam cativos os instrumentos que Deus usa para que nós tenhamos intimidade. O tempo rouba a nossa leitura da Bíblia. O celular ou a internet muitas vezes rouba o nosso tempo de oração. O que tem nos distraído? Bom, Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel 1:8. Foi arrancado da sua terra, levado ao exílio, e ainda assim decidiu não deixar que as circunstâncias definissem a sua fé. Decidiu não deixar com que as circunstâncias definissem a sua fé. Qual é a nossa luta de hoje? Ela define o seu futuro? Ou é só o hoje que está sendo vivenciado? E espero que da melhor forma, para virar testemunha ali, logo ali na frente. As coisas passam, gente. Já falei várias vezes aqui das experiências que eu vivenciei nesses últimos dias, até no último ano. Num dia eu estava levando a minha mãe para fazer um exame, 2 semanas depois eu estava enterrando ela. Nossa luta e a nossa vida é assim, ó. Como diz a palavra, um sopro. Então, que nós possamos viver da melhor forma e escolher as melhores, a boa parte, as melhores sementes, semeando o tempo todo. O tempo todo. Ai, mas eu quero xingar. Irmã, eu também quero, viu? Irmã, quero voar na goela? Quero. Mas cabe a nós escolhermos a boa parte. Gritou? Se arrepende, pede perdão e volta às primeiras obras, irmã. Perdeu a paciência? Mesma coisa. Todas, sem exceção, estamos sendo moldadas. Mas o que Deus, assim, espera de nós é que nós continuemos em sua presença, continuemos sendo luz, estejamos ali, ó, cada dia mais sedentas e na sua presença, para que ele possa derramar. Daniel, eu acho maravilhoso esse versículo que a gente acabou de ler, de Daniel 2. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele dá sabedoria ao sábio. Eu quero grifar isso também, gente. Quem busca, quem está na presença de Deus, já é sábio. Mas ele derrama mais, porque nós optamos por enraizar, estarmos em intimidade. Por isso, a gente vai se destacar. Ele dá sabedoria ao que já é sábio. Porque quando a gente opta por estar na presença de Deus, em intimidade, em oração, nós já demonstramos ter sabedoria.
E aí ele abre mais ainda o leque do conhecimento. Tem gente aqui que tem andado comigo que tem bem vivenciado isso. Depois ele fala, e conhecimento, aqueles que conhecem o entendimento. Então eu já conhecia alguma coisa, mas Deus derrama mais. Mas quem aqui tem experimentado isso, de abrir assim e falar, gente, eu já tinha lido isso daqui, mas agora... Eu gosto quando as meninas do Meet abrem o vídeo, porque eu conheço só de ver o rostinho. E por conta disso, eu me identifico, né? Porque muitas vezes eu abri a palavra sem pretensão nenhuma. E como Deus falou comigo. E lendo, às vezes, o mesmo versículo, eu olhar e falar, meu Deus, como é que eu não vi isso antes? Porque agora é um novo tempo, uma nova estação. O meu coração está escancarado. E Deus derrama conhecimento. E aí a gente não lê só a linha, a gente consegue discernir as entrelinhas. O que está ali escondido, como um bom tesouro. Preciso falar algumas coisas para vocês. Bom, o livro de Jeremias, Deus revela que Judá seria levado cativo para a Babilônia por causa dos seus pecados, idolatria e desobediência. Pecado, idolatria e desobediência. O que nos leva para a prisão, o que nos leva para longe da presença de Deus. Pecado. Idolatria. Ah, mas eu não idolatro ninguém. Irmã, se o seu carro for mais importante que seu filho, se o seu carro tiver... Se você ficar nervosa porque seu filho bateu a porta do carro, já tá aí, ó. Tá estranho esse negócio. Se o trabalho tem consumido mais o seu tempo do que a presença de Deus, estar na presença de Deus, tem coisa diferente aí. A idolatria não é só ter deuses de pau, de pedra. Tem gente que coloca em primeiro lugar outras coisas. E vou falar, muitas de vocês têm me procurado no particular porque o marido toma o lugar de Deus. A pessoa passa mais tempo pensando no que o marido está fazendo, do que descansar na presença de Deus. Vigia, irmã. Bom, Jeremias 25, 8 a 11, fala sobre isso. É verdade, coisas boas que não são pecados. Então, Jeremias 25, 8 a 11, está falando a respeito disso, do por que o povo de Deus foi levado cativo. E ele especifica que esse exílio duraria o quê? 70 anos. Jeremias 25, 11 fala a respeito disso. Toda essa terra será arrasada e ficará em ruínas, e essas nações servirão ao rei da Babilônia durante 70 anos. Então, por conta dessa profecia, ela acaba se tornando o pano de fundo para o livro de Daniel, porque Daniel e seus amigos são levados cativos ainda jovens durante a primeira deportação de Judá para a Babilônia. Como ele tinha consciência desses 70 anos, então já impactou isso, ele já sabia o final do filme, então ele já se posicionou. Bom, aí no capítulo, vamos lá para o capítulo 9 de Daniel. Nós estamos fazendo assim, ó, um pingado em Daniel para a gente tirar a poeira. Vamos lá para o capítulo 9 de Daniel. No primeiro ano, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros
que o número dos anos a respeito dos quais a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias era de 70 anos, quando se completaram as desolações de Jerusalém. 24 a 27 agora. 70 semanas são... Lembra daquele negócio que eu falei para vocês, entre anos e semanas? É disso que Daniel está falando. 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre as tuas cidades, sobre a sua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade, a trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia para ungir o Santíssimo. Saiba, portanto, e entenda que desde a saída do mandamento de restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe com letra maiúscula, serão 7 semanas e 72 semanas. A rua será construída novamente, o muro, e mesmo em tempos tenebrosos. E após 72 semanas, o Messias será cortado, porém, não por si mesmo, e o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o final da guerra, desolação serão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana, e no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação, e pela disseminação das abominações, ele a desolará até a consumação, e aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Vamos lá. Essa oração fervorosa leva o anjo Gabriel a visitar, revelando a famosa, conhecidíssima profecia das 70 semanas, que vai muito além do exílio da Babilônia, apontando para a redenção que nós temos em Jesus. Por que o príncipe está em letra maiúscula? Jesus. Porque há desolação. Gente, não só na época de Daniel, que foi destruído, foram roubados, foram saqueados, levaram os melhores para a terra da Babilônia. E isso daí a gente lembra também de que os melhores de Deus sempre passarão por mais provação, né? E eu tô rindo, mas estou nervosa, porque é isso mesmo que acontece. E aí a gente precisa lembrar disso, que Daniel falou essa profecia para aquele tempo, mas apontando para Jesus, porque também o povo mais uma vez se corrompeu, mais uma vez está em pecado, mais uma vez está longe de Deus, e por isso Deus manda o Messias para nos salvar mais de uma vez por todas. E depois disso, aponta também para a volta do Messias. Daniel, já falei para vocês, fala daquele tempo, fala da vinda de a primeira vinda de Jesus e fala da segunda vinda de Jesus. Ponto. Bom, enquanto Jeremias profetizava o julgamento, ele também anunciou a esperança para o futuro. Por quê? Porque ele fala aqui, gente, ele fala. Porque assim diz o Senhor, após se completarem os 70 anos, eu vos visitarei e cumprirei a minha palavra, a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar a este lugar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daniel é o exemplo vivo dessa esperança. Mesmo da Babilônia, ele vai permanecer fiel a Deus, orando regularmente, não é um dia sim, um dia não, mas 3 vezes por dia, no mínimo. Fiel a Deus, orando, confiando nas promessas de restauração. A postura de Daniel vai refletir a confiança nas palavras de Jeremias, que Deus tinha planos de paz e não de mal para o seu povo. Jeremias 29:11. Isso daí é para a vida. Para o tempo de Daniel, para as nossas vidas. Vamos fazer um paralelo aí espiritual entre Jeremias e Daniel? Vamos, porque eu gosto.
Bom, primeira coisa que a gente precisa anotar, a fidelidade no tempo de crise. Jeremias permaneceu em Judá durante toda a sua destruição, pregando a palavra de Deus. Vamos fazer. Aí, ó, lembra Gente, eu fico doida com isso. Porque Jeremias estava ali durante a destruição, não estava? Depois Daniel permanecendo também fiel na Babilônia, mesmo no meio da idolatria e na opressão, certo? Tanto Jeremias quanto Daniel demonstram obediência em tempos. E aí vão trazer para as nossas vidas. A gente tem que continuar caminhando em obediência e honra, mesmo nos dias que nós temos vivido. Ai, mas tá difícil, tô com problema com meu pai. Ai, tá difícil, tô com problema com a minha mãe. Ai, tá difícil, tô com doença. Ai, tá difícil com meu filho. Ai, tá difícil com meu marido. Daniel e Jeremias são um exemplo para nós permanecermos fiéis no tempo de opressão, no tempo de luta, no tempo onde você acha que está tudo em desordem. Eles são exemplo para que nós permaneçamos firmes, para que nós sejamos usadas nesse tempo de desolação, de opressão, de dificuldade. Daniel, Jeremias, Viviane, Acrísia, Viviane, Cami, Viviane, Josi e assim por diante. Fidelidade em tempos de crise, continuar fiel em tempo de luta. Segunda coisa, chamado ao arrependimento. Ai, mas eu vou ficar falando, não, irmã, em nome de Jesus, hein? Não fica. Ai, você precisa orar. Ai, você precisa fazer isso. Não, irmã. Sua postura vai dizer. Aí você vai ser referencial e você vai ser procurada, assim como Daniel foi. Jeremias exortou o povo a se arrepender para evitar um julgamento. Daniel orou em arrependimento por si mesmo e pelo povo. Lembrem da oração intercessória? Eu entro na frente. Daniel andava certo? Andava. Por que ele orou por arrependimento? Porque não era sobre ele só, é sobre o povo. Então, mesmo na postura de Daniel, com toda a postura, com sabedoria, orando, fazendo a sua parte, ele ainda assim entrou na presença de Deus com arrependimento. Ele ainda assim entrou na presença de Deus, Senhor, eu sou pó. Senhor, ó, tá tudo errado. Ó, as pessoas estão longe de ti. Ele orou intercedendo pelo povo. Qualquer semelhança com a minha e com a sua vida não é mera coincidência. Continue na postura, continue se posicionando, ande em obediência e honra, mas interceda. Coloque diante de Deus as vossas súplicas e as vossas petições, diz a palavra. Certo? Bom, e outra coisa que a gente precisa lembrar da soberania de Deus. Tanto Jeremias quanto Daniel, os dois livros destacam assim, ó, que Deus está no controle da história, usando aí as estações que nós vivemos, usando nações, usando reis, usando pessoas para cumprir o seu propósito. Na luta, a gente procura ainda mais. Na luta, Deus derrama ainda mais, para que nós possamos cumprir o propósito. Tá com alguém doente? Tá buscando mais porque está se sentindo sem força? E por conta disso, Deus derramou mais. E a gente nem sabia. Ai, meu Deus, de onde está vindo essa força? Está vindo do seu coração desesperado pela presença de Deus. Porque você precisava de esperança e buscou a Deus. E por conta disso, Deus tem derramado sobremaneira sobre a minha e sobre a sua vida. Vamos trazer para hoje?
Assim como Daniel leu Jeremias para entender os tempos e agir em obediência, nós somos chamadas a buscar a Escritura para também saber como agir em obediência, para saber agir na postura certa, para sermos conhecidas pela sabedoria e pela presença de Deus em nós. Daniel buscou o livro de Jeremias, nós buscamos o livro de Daniel, nós buscamos a palavra de Deus. Vocês acham que Daniel um dia sonharia que teria um livro com o nome dele na Bíblia? Mas ele primeiro buscou em Jeremias. E assim vai ser com a minha e com a sua vida. Falo sempre. Nós somos a Bíblia que está sendo lida e escrita hoje. Somos as Danielas desse tempo. A nossa postura vai fazer com que nós sejamos faróis, brilhando no meio desse tempo difícil de escuridão. Jeremias 29:11 é para as nossas vidas. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar esperança e um futuro. Eu acho legal essa ordem. Planos de esperança para o dia de hoje e um futuro. Outra coisa que a gente precisa, vamos trazer um pouquinho de contexto teológico para o nosso encontro de hoje. O livro de Daniel, ele destaca temas profundos como a soberania de Deus, a fidelidade em tempos de perseguição, a esperança na intervenção divina. Deus controla a história e os reinos humanos. Daniel 2:21. A fidelidade a Deus resulta em proteção e provisão, mesmo em tempos difíceis. Daniel 6:22. As profecias de Daniel apontam para um plano de Deus para o futuro, culminando na vitória de seu reino eterno. Daniel 7:13-14. Paralelo entre Daniel e nossos dias. Assim como Daniel viveu um mundo hostil à fé. Gente, o povo que tinha convivência com Daniel queria saber do Deus de Daniel? Porque eles tinham os deuses deles. O povo que às vezes convive com a gente quer saber do nosso Deus? Muitas vezes não. Às vezes nós temos aí enfrentado dias difíceis onde os nossos filhos estão longe da presença de Deus. Dias de luta onde nós não vemos o nosso marido tão firme quanto a gente ou Deus esperava. Eram tempos difíceis o tempo de Daniel. São tempos difíceis os que nós temos vivido. Assim como Daniel buscou em Jeremias, nós buscamos em Daniel e na palavra de Deus forças para nos enraizar e continuar vivendo os propósitos de Deus nesse tempo. Vamos lá. Lembra de Romanos 12:2? Vamos para Romanos. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Preciso ensinar essa musiquinha para vocês, gente. Isso é uma benção. Romanos 12:2. Resolveu Daniel firmemente em seu coração não se contaminar. Opa, peraí, Romanos 12:2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É o mesmo versículo, escrito de outra forma. Romanos 12:2.
Existe uma pressão desse mundo, assim como existia uma pressão da Babilônia, tanto que até mudou o nome dele e dos amigos, para que eles se adaptassem à nova realidade. Mas nós somos dos que não retrocedem. Nós somos das que prosseguem para o alvo. Nós não nos conformamos, ou seja, não tem a ver só em abaixar a cabeça. Ah, então tá bom, eu vou fazer desse jeito. Conformar é tomar a forma, se amoldar com o presente século. A gente não toma forma do que está acontecendo, do que tem acontecido ultimamente. Ai, a gente não usa a linguagem neutra, não. A gente não vai tomar forma. A gente vai continuar caminhando em honra, em obediência, em santidade. Porque nós somos de Deus. A gente não se conforma. A gente fica inconformado. Eu não vou tomar a forma, nem você, irmã, em nome de Jesus. Hoje nós somos chamadas a viver como não conformadas. E eu acho legal essa palavra, sabe? Até o jeito de falar, não parece que você está... que palavra que eu posso usar, hein? Tipo assim, eu tô assim, inconformada. Eu não quero isso. Eu não vou eu não vou abaixar a cabeça para essa situação. Eu não quero que meu filho seja assim. Aliás, eu não quero porque Deus não quer. Eu não quero que meu marido seja assim porque Deus não chamou ele para ser assim. Eu não vou me conformar. Então, esse Romanos 12 faz todo sentido, tanto para Daniel, quanto para Jeremias, quanto para nós. Existe essa pressão, mas existe também a força que nós temos em Deus, quando nós nos posicionamos. Daniel era um no começo do livro, Daniel era outro no final. Ele nos reveste de autoridade. Assim diz a palavra. Outra coisa que a gente precisa também é manter a fé mesmo no meio da oposição. Vai se levantar a gente para acusar você? Vai se levantar aí? Ah, eu não vou ser assim não, mãe. Ah, bem. Não, vai. Eu lembro de um tempo em que apontavam para mim e me chamavam de Ana Paula Valadão, mas com sarcasmo, com ironia. Como se ter alguém de Deus fosse banal. Pelo contrário. Então, que nós sejamos as Ana Paula Valadão desse tempo. Eu não ligo, não. Que nós sejamos os Daniéis, Ruth, Débora, Raabe. Ainda esse final de semana eu estava lendo a Galeria de Heróis da Fé, e para mim é um dos trechos da Bíblia que eu mais amo, porque registra a gente normal, como eu e você, Hebreus 11, viu, para quem não souber. Ele registra a gente normal, como eu e você, que foi usada por Deus, porque se posicionou. E entre eles está Raabe, uma prostituta, mas que gerou Boaz, que casou com Ruth, e daí veio Jessé, e daí por diante. Gente comum, como eu e você, e permaneceu em fé
se posicionou em oposição. Eu vou fazer o oposto do que esse mundo tem me pedido. Ah, falei aqui da linguagem neutra, mas tem milhares de outras coisas que nós temos visto aí que não tem nada a ver com os padrões de Deus. É menino e menina. Ponto. Eu vou falar uma coisa para vocês. Pode tomar hormônio, pode se vestir de outro jeito, mas a essência vai continuar, assim, ó, gente, vai continuar sendo menina, vai continuar sendo menino. Porque eu vejo uns homens, assim, que querem ser meninas, entre aspas, né? Mas continua com o ombro dessa largura. Não tem como, não encaixa. Então, olhando para essa situação, eu não posso me conformar. Porque eu sei a excelência da criação, que é o homem e a mulher. E que por mais que queiram, meninas queiram ser homens, nunca vão ser. Porque ainda assim vai ter o instinto maternal. Ainda assim vai ter sim o aparelho reprodutor feminino. Pode tomar o hormônio que for. Tá ali dentro. Tá aqui dentro. E tá aqui dentro. A essência. E isso para os homens também que querem virar mulheres. São só pessoas acreditando nas mentiras de Satanás. Que precisam de amor e misericórdia. Que estão sendo enganadas. E que podem encontrar Jesus através da minha e da sua vida. Porque nós nos opusemos ao pecado. Nós permanecemos em fé. E eu acho lindo esse negócio de permanecer em fé. Permanecer, continuar. Mesmo diante dos ventos, das lutas, das tempestades, carvalhos de justiça. Em fé. Porque mesmo com vento, eu ainda assim vou permanecer em fé. Porque eu sei o final desse filme. Eu já vi o trailer e já sei o que está acontecendo. Eu ando na presença de Deus. Por conta disso, eu consigo ter paz. Porque na presença de Deus, a minha fé é renovada. E por conta disso, eu permaneço. É um ciclo. Tenho fé, permaneço. Permaneço porque tenho fé. Outra coisa que a gente precisa falar é a esperança no tempo incerto. Tem gente que passa, que tem gente adoentada perto e não sabe como que vai ser o dia de amanhã. A gente não tem certeza de nada nessa vida, viu, gente? Não só quando a gente está doente, mas em relação aos nossos filhos, ao nosso casamento, ao nosso futuro. A daqui 1 minuto. Mas nós temos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o soberano Deus, aquele que era, e é, e que há de vir do nosso lado. Eu acho linda essa expressão, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Porque ele estava no nosso passado, ele está agora e estará no futuro. Então a gente pode confiar, assim como Daniel confiou na soberania de Deus, mesmo diante de reinos corruptos, de coisas erradas, de pessoas que estão longe de Deus. A gente continua
confiando na soberania de Deus. Deus está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem caóticas. Já andou pela casa ou andou em oração, visitando algumas áreas da sua vida e olhar e falar assim: meu Deus, tá tudo de ponta cabeça. E mesmo assim, quando terminar a sua oração, você terminou em paz? É isso que Daniel vivenciou. É isso que tantos outros personagens vivenciaram. É isso, sim, o tempo é agora. Vamos falar um pouquinho das profecias do livro de Daniel? Bem assim, ó, rápidos. Nós estamos relembrando, tá, gente? Esses assuntos já foram discorridos aí nesses 19 dias antes desse encontro. Tá tudo disponível ou no YouTube ou aqui no Instagram, tá? Bom, Daniel, ele recebe visão e revelação e que tem implicações aí passadas, presentes e futuras. E suas profecias abrangem aí 3 aspectos principais. Primeiro, o cumprimento no povo de Israel. Vamos assim, eu anotei para não esquecer nada e para a gente relembrar algumas coisas que a gente já estudou, tá? Primeiro, a estátua. Lembra da estátua de Nabucodonosor? Daniel 2. Então, simboliza que os reinos que governariam após a Babilônia, que seriam Medo-Persa, Grécia e Roma, esses eventos ocorreram exatamente como Daniel profetizou, comprovando a fidelidade de Deus ao seu povo. Então, as profecias foram isso mesmo, sabe, gente? Tinha ali os gregos, os medo-persas, os romanos, e o tempo de Jesus até culminou no tempo com os romanos. Então, eles foram se cumprindo, tá? Então, essa libertação de Israel após os 70 anos de exílio, conforme predito por Jeremias e confirmado com Daniel 9:2. E depois vamos fazer esse outro paralelo com os tempos atuais. Daniel previu ali um tempo de crescimento da iniquidade e do afastamento de Deus. Será que Daniel tinha razão? Será que o Espírito de Deus que habitava nele, assim, realmente era isso mesmo que nós temos vivido? Ele revelou mesmo o que está acontecendo? Daniel 12:10, para quem está anotando. Então, é algo que a gente está vendo, assim, ó, gritando nos dias de hoje, né? Com a degradação moral e espiritual, não só... é uma coisa que é só aqui em Marília está acontecendo. Não sei, gente. É aqui em Marília, é no estado de São Paulo, é no Brasil, é no mundo. É no mundo. Gente, tem países que, assim, ó, tem mulheres sendo vendidas, assim, em vitrines. Tem crianças sendo vendidas. É no mundo. Não é só ali aqui lá em cima no Brasil. Tem crianças sendo vendidas em todos os lugares, no Brasil e no mundo. Então, é numa escala global. E a degradação moral e espiritual. As pessoas estão quebradas, afastadas, esmiuçadas, despedaçadas. E precisam de mim e de você. Assim como precisaram de Daniel naquele tempo. Bom, e aí, assim, ó, 1 João 2,18 vai falar. Vamos ler também, gente? Ai, vamos ler, né? Pelo amor de Deus. Eu queria ler mais com vocês, mas aí eu lembro que tem algumas que vão trabalhar depois, tem roupa para lavar, enfim. Tem o tempo aí. 1 João. Cadê, gente? 2,18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora, é o que nós temos vivido, viu, gente? Eles saíram do nosso meio,
Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum dele é dos nossos. Então, gente, Daniel previu aí o tempo de crescimento da iniquidade, do afastamento de Deus, que é algo visível agora nos dias atuais, tanto no moral, no espiritual, mas também o espírito do anticristo e dos sistemas de poder que se opõem ao reino de Deus continuam atuando no mundo, preparando o terreno para os últimos dias. Eu arrisco dizer que o anticristo já está entre nós. Mas isso é história para outra coisa, gente, outro estudo. Mas eu arrisco dizendo isso. Bom, a libertação. Opa, peraí. E aí, gente, nós lemos aí, então a gente falou sobre isso, que Daniel ele previu não só aquele tempo, mas a vinda de Jesus, a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. E aí a terceira coisa, o cumprimento do futuro e a volta de Jesus. A visão do Filho do Homem, de Daniel 7, 13 e 14, aponta diretamente para Jesus, que estabelecerá o seu reino eterno. Graças a Deus. As 70 semanas, entre aspas, semanas, porque a gente já falou sobre isso, de Daniel 9, 24 a 27, incluem eventos que culminam no retorno de Cristo, na restauração de Israel e no juízo final. Daniel ele vai descrever aí um tempo de grande tribulação de Daniel 12, 1, e de ressurreição dos mortos, Daniel 12, 2, que são confirmados em Apocalipse. E aí eu volto para José, que quis ser enterrado na terra onde esses mortos vão ressuscitar, porque creu no cumprimento da promessa de que os santos ressuscitarão. Muito doido isso, gente. E a gente tem que viver essas loucuras. Porque o que essas promessas todas significam para nós, gente? As promessas de Daniel nos mostram que Deus está no controle da história e que seu plano para a humanidade será cumprido. Se cumpriu no tempo de Daniel, cumpriu. E vai ser cumprido também, viu, gente? Não cria, não ilude, não. Tem gente querendo chegar ainda. Não se ilude, não. Então, gente, tudo isso nos desafia a viver com uma perspectiva e expectativa na volta de Jesus, firme na fé e no propósito que ele tem para as nossas vidas. Assim como Daniel, firme na fé, vivendo o propósito que Deus tem para mim e para você. Bom, Daniel aponta para o reino eterno estabelecido por Deus que destruirá os reinos desta terra. Daniel 2:44, para quem está anotando. Esse reino é a esperança final de todos os cristãos. 3 verdades do livro de Daniel. Jesus voltará como rei e juiz. Lembra do livro de Daniel? Pesado foste. Ele fala isso para o rei. Hã? Então, ele voltará como rei, vai reinar, mas também vai julgar. Por isso a importância do nosso posicionamento. Depois, outra coisa que vai acontecer, cumprindo todas as promessas, tá? Então, Jesus vai vir reinar e julgar, cumprindo todas essas promessas. Outra coisa que fala o livro, a respeito do livro de Daniel e que a gente pode trazer para as nossas vidas, a vitória sobre o pecado e a morte será completa. Nós teremos vitória sobre o pecado e a morte em Deus. Onde está a morte, a sua vitória? Por quê? Porque os santos verão a Deus, os santos ressuscitarão, os santos reinarão com Deus num futuro próximo. Próximo eu digo porque todas nós um dia enfrentaremos a morte e da morte para o reino eterno. E a terceira coisa, a última, aqueles que permanecem fiéis viverão eternamente na sua presença. A morte, gente, como diz o apóstolo Paulo,
é lucro. É uma certeza da nossa vida? A morte. E outra certeza é que se nós morremos em Cristo, nós vivemos nele, viveremos nele. Bom, o livro de Daniel, gente, é um convite para nós perseverarmos, insistirmos com esperança. Um convite também à confiança em Deus e à fidelidade em tempos difíceis. Ele nos ensina que, assim como Deus foi fiel a Daniel, ele também vai ser fiel a cada uma de nós. E hoje nós vivemos à sombra dessas profecias, aguardando o dia glorioso da volta do nosso Rei Jesus, que vai vir para restaurar, ou seja, refazer, colocar tudo em ordem, todas as coisas. Daniel 12:3 vai ser o nosso versículo de fechamento hoje. Mas os que forem sábios resplandecerão com o brilho do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas para todos sempre. Que promessa, hein? Pode pegar a caneta aí, pode pegar grifa texto aí e grifar na sua Bíblia Daniel 12:3, porque esse versículo é para mim e para você. Sabe por quê, gente? Porque diz assim, ó, e os que conduzirem muitos à justiça. Quando a gente fala assim, quando a gente vai preencher uma fichinha de loja, por exemplo, o que você é? A gente responde com vergonha, às vezes, eu sou do lar. Mas esse versículo aqui, ó, traz tanta importância para nós que somos esposas, mães, servas de Deus. E os que conduzirem muitos à justiça brilharão como estrelas para sempre. A gente, como mulher, a gente gera vida assim, ó. A gente gera vida através do nosso ventre, a gente já estudou isso, né, meninas? Através do nosso ventre, mas também no nosso ventre espiritual. E essa promessa para as nossas vidas é assim, muito real, sabe? Porque a gente passa por tanta gente durante a nossa vida, a gente não consegue imaginar quantas vidas a gente impactou com um abraço, com um pedaço de bolo, com Deus abençoe, com eu te amo. Nós não temos ideia do que Deus fez e faz através das nossas vidas. E por isso essa promessa é para mim e para você. Nós brilharemos como estrelas para sempre. Por quê? Porque em Deus nós temos a promessa da eternidade. A nossa luta de hoje não é nada perto da glória que Deus há de manifestar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Certo, meninas? Por hoje é só. Nós demos assim uma pincelada em várias coisas para deixar tudo em ordem, para fechar o nosso estudo amanhã. Foram 21 encontros. Até agora 20. Amanhã será 21. E se você ficou até aqui, irmã, vou falar, hein? Você é uma Daniela. Tá assim, ó, buscando mesmo. Tá recebendo de Deus, eu creio nisso. E com certeza Deus vai te usar nessa geração. Que nós possamos, como Daniel, sermos referência da presença de Deus, da direção de Deus, desenrolando as coisas que vierem aí como o sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpreta, sabe? Muitas vezes as pessoas vão nos procurar para... Eu não sei o que está acontecendo. Você pode discernir alguma coisa? Eu posso. Eu não sei como, mas eu posso.
E quando terminar essa conversa, você fala, gente, de onde saiu tudo isso que eu falei? E assim será com os nossos filhos, com os nossos maridos, em nossos lares, com as mulheres que Deus colocar no nosso caminho. Porque Deus tem levantado mulheres para se posicionar neste tempo, alcançando essa geração. Eu estou falando de mim, eu estou falando de você. Não é à toa o que nós vivenciamos. Tudo faz parte do propósito de Deus, que Ele quer cumprir nas nossas vidas. E cabe a nós, como Samuel, vamos para outro personagem. Fala, Senhor, a tua serva ouve. Eis-me aqui, Senhor. Cumpre o teu querer em mim. Que delícia, gente. Que delícia a palavra de Deus. Que delícia a esperança que nós temos nele. Que delícia saber que as coisas de Deus não são coisas longe, sabe? Não tão longe. Estão ao alcance das nossas mãos, do nosso posicionamento, das nossas orações. Vocês têm noção de que para viver o extraordinário de Deus é só a gente se posicionar, orar e permanecer firme nele? Às vezes a resposta da nossa oração parece estar tão longe, né? Mas está ao alcance das nossas orações. Está ao alcance do nosso posicionamento. Como eu disse em várias reuniões, sabe? Deus, vocês têm noção que ele deixa firme cada estrela no céu? E que um segundo sem a mão dele estendida sobre as nossas vidas, tudo isso caía. E que esse mesmo Deus, ele escreveu uma história linda para mim e para a sua vida. E que os dias maus fazem parte dessa história para revelar, primeiro, a nossa pequenez e, segundo, a grandeza desse Deus. Porque apesar da nossa pequenez, da nossa limitação, nós vamos viver e temos vivido coisas extraordinárias, porque nós servimos a esse Deus. A gente só não vive mais, meninas, porque a gente duvida ou a gente se distrai. Não vive mais, que eu falo, não vive mais o de Deus. A gente só não vive mais porque a gente se distrai, porque a gente não está com Ele. Que eu e você possamos estar nele e com Ele. Ele em nós, nós nele, para que nós possamos viver tudo, tudo o que Ele preparou para cada uma de nós, para as nossas casas, para os nossos filhos, para os nossos maridos, para o nosso futuro, para as provisões, para o emprego que a gente quer, para tudo. Oração, leitura, intimidade, posicionamento. Posicionamento implica decisões. O que eu quero viver, não só nesse ano de 2025, mas a minha vida. Daniel saiu da terra dele provavelmente entre 17 a 20 anos. Ele não sonhava o que ele viveria.
mas ele viveu intensamente as coisas de Deus. Ele pagou para ver. Eu não acho que ele, por exemplo, quando ia na presença do rei, quando ele foi interpretar o sonho, eu não acho que ele tenha ido assim sem um friozinho na barriga. Mas ele foi mesmo assim. Eu imagino ele de frente para a cova e assim, meu Deus, eu estou entrando. E foi, mesmo com friozinho na barriga. Eu imagino os amigos dele na fornalha e vendo assim, ó, eles já de frente, vendo o pessoal que preparou a fornalha sendo consumido pelo calor. E com certeza eles tiveram um frio, meu Deus, eu vou enfrentar isso. E vendo toda aquela situação, meu Deus, o que vai acontecer? O frio na barriga estava ali, mas eles foram. Irmã, vai, mesmo com frio na barriga. E enfrenta, e assim, ó, proclama, mesmo com frio na barriga. Você vai ser de Deus, você é de Deus. Você foi separado desde o meu ventre. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer te usar. Vai proclamando. Mesmo com frio na barriga. Pague para ver. Daniel pagou para ver e viveu coisas extraordinárias. E Deus o levantou e destacou ele naquela geração. Porque ele pagou para ver. Eu vou lá, eu vou falar o que Deus. Eu acho que foi Deus que falou para mim o sonho. Eu acho que foi Deus que revelou o que está acontecendo. E ele foi na presença do rei e falou. Será que realmente ele tinha 100% de certeza? Ou de vez em quando, meu Deus, será que eu estou ficando louco? Eu estou achando que é Deus, mas é meu coração. Eu já vivi isso, eu sei que vocês também já. Será que eu estou ficando louca? Eu estou falando umas coisas aqui, mas será que vem de Deus? Irmã, se abençoa outra vida, se proclama o reino de Deus nessa terra, se traz e estabelece o reino de Deus em uma vida ou em um lugar, é de Deus. Então continua. Continua sendo instrumento de Deus. Continua plantando as boas sementes. Regando. Não adianta só plantar. Rega, cuida dessa semente, para que ela vire uma árvore frondosa. E como eu já disse para vocês, seja mais uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Ó, eu tô aqui plantada, tem outra árvore sendo plantada e outra plantada. A minha casa vai ser um jardim regado. E que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós sejamos conhecidas e temidas neste mundo e no mundo espiritual, em nome de Jesus. Não porque é a Viviane ou é quem quer que seja, mas pelo Deus poderoso que habita em mim e que habita em você, em nome de Jesus. Amém, irmãs? Vamos orar? Vamos orar. Ó, 6h30, 8h30 já, irmã. É isso. Ó, paz. Quem puder, ajoelha. Quem não puder, fica aí com seu coração ajoelhado na presença de Deus. Senhor, nós te entregamos, Pai, as nossas vidas. Eu vou falar no singular, mas que essa seja a minha e a sua oração, em nome de Jesus. Pai, meu Pai, meu amado Pai, meu Senhor, o meu Rei, o meu Salvador, minha esperança.
Obrigada, Pai, pela tua fidelidade, Senhor. Obrigada pela tua palavra, que continua tão viva, viva no tempo de hoje, viva em nosso coração, trazendo vida para as nossas vidas. Obrigada, Pai. Abençoe, Senhor, o nosso dia. Abençoe, Senhor, as nossas vidas. Alcança, Senhor, o nosso filho, o nosso marido, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Eu te agradeço, Pai, pelo teu Santo Espírito sendo derramado sobre a minha vida. Eu te agradeço, Senhor, por cada mulher aqui nessa reunião, por cada mulher que tem se levantado nessa geração e nesse tempo. Derrama cada dia mais da tua unção, do teu poder. Derrama cada dia mais, Senhor, da sua sabedoria, discernimento. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos, nós temos sede de viver o extraordinário. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa-nos, Senhor. Derrama, Senhor. Que o teu reino seja estabelecido nas nossas vidas, em nossos lares, onde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que nós possamos tomar posse dessa palavra em nome de Jesus. E de cada uma das promessas aqui no livro da vida, na Bíblia, na tua palavra, e que nós possamos viver cada uma delas em nome de Jesus. Alcança o nosso marido, alcança os nossos filhos, alcança, Senhor, os nossos lares, alcança, Senhor, os nossos trabalhos, alcança, Senhor, onde quer que nós estejamos com os nossos pés. Que a tua presença nos acompanhe, que a tua proteção nos cubra e que a sua poderosa mão esteja estendida, abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Nós te adoramos, Senhor, bendizemos o teu nome, declaramos, Senhor, que tu és o nosso Rei, o nosso Senhor. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas no teu altar. Faça o que bem quiser. Que se cumpra a sua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, lindezas? Que Deus abençoe. Até amanhã, nosso último encontro de Daniel. Tem muita coisa ainda vindo. Vai ter café vai ter café presencial para quem for de Marília e região. Vai ter continuidade da mentoria. Vai ter mentoria casamento em fevereiro. Vai ter muita coisa boa. Que Deus possa continuar derramando sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amo, 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 amo vocês. Amo, assim, ó, vejo muito, assim, contemplo o que Deus tem feito nas nossas vidas, na minha e na vida de vocês, porque vocês me mandam no particular os testemunhos. Isso só alimenta a nossa fé, isso só nos dá, assim, a certeza de que nós estamos na direção certa. Persevera, irmã. Persevera. Insista com esperança. Deus vai nos honrar em nome de Jesus. Vou dar tchau para as meninas do Instagram. Tchau, lindezas. Deus abençoe. Um abençoado dia em nome de Jesus. Até amanhã, em nome de Jesus. Beijo. Amo vocês. Acabou. Tá acabando, irmãs. Daniel. Tá acabando, irmãs. Foi bênção demais. Tá sendo bênção demais. Certo, lindezas? Muito bom estar de volta. Muito bom contemplar a presença de Deus na vida de vocês. Tem tanta coisa ainda por vir, gente, vocês não têm noção. O ano só está começando, irmãs.
O ano só está começando. E vou falar, as nossas vidas, elas nunca mais serão as mesmas. Isso é uma certeza que eu tenho no meu coração, gente. Não existe, não vai existir daqui a um tempo a Viviane que está falando com vocês, sabe? E nem vocês. Deus vai fazer coisas tão grandiosas através das nossas vidas que vocês não têm ideia. Eu também estou empolgada, Cris. Mas eu estou assim, ó, com uma sensação que vocês não têm ideia. E que seja assim na vida de vocês, em nome de Jesus, sabe? Criem expectativas. Porque Deus tem tanta coisa para derramar sobre as nossas vidas que a gente possa continuar perseverando. Não parem, não olhem para trás, a não ser que seja para testemunhar. Chega de lamber ferida, chega de coitadismo. Nós somos mais do que vencedoras. Nós somos referência nesse tempo. Deus quer nos usar. E nós estamos disponíveis. Deus vai usar poderosamente. Verdade, Cami, eu também. Estou muito feliz, muito feliz. Amo vocês, viu, minhas lindas? Que Deus abençoe. Vou correr, porque eu tenho uma reunião às 9 horas e já estou assim, em cima da hora. Mas que amanhã a gente possa se encontrar de novo. Estamos desenferrujando, né, nas lives. Mas é bênção demais, viu? Um beijo. Até amanhã, ó. Ó. Deus abençoe, minhas lindas. Amo vocês. Bens, Deus te abençoe, Cami. Feliz aniversário. Amém. A Cami tá de aniversário, Cami? Ô, irmã, parabéns, minha linda. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, que Ele derrame assim, ó, porção, medida recalcada, sacudida, transbordante sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre sua casa, amém, sobre sua família, em nome de Jesus. Que onde você esteja, a bênção de Deus esteja com você, em nome de Jesus. Amém. E quando você falar, seja o próprio Deus se manifestando na sua vida. Que seus gestos, a sua postura, testemunhe Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te levantou, viu, Cami? Você sabe disso, né? Deus te levantou. Amém. Eu não sabia como ligar o microfone para agradecer. Oi? Eu não sabia como ligar o microfone para agradecer. Amém. Amém. Deus abençoe, lindezas. Amém. Obrigada. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, minhas lindas.